Estava refletindo um pouco sobre isso. Talvez uma das coisas mais difíceis na nossa vida é admitir que os sentimentos mesquinhos existem em nós. Essa questão é para nós aqui na internet um desafio, porque todo mundo aqui vende uma imagem de perfeição, vende uma imagem de alegria e de satisfação com o sucesso dos outros. Mas às vezes, o sucesso dos outros, mesmo que nós não queiramos, é uma agressão a nós mesmos. Seja porque nós achamos que aquelas pessoas não merecem o sucesso que elas têm, seja porque nós sentimos que aquele sucesso deveria ser nosso, que nós deveríamos merecer aquelas glórias de que as outras pessoas desfrutam. E essa autocrítica é um exercício complicado. Eu acredito que hoje em dia é muito difícil empreendê-la, porque a maioria das pessoas aqui na internet que trabalham com esse conteúdo de terapia, de comportamento, elas vendem um discurso de autoafirmação, um discurso de autojustificação. Você sempre está certo, e se você se depara com um desafio, muitas vezes a culpa não é sua, e sim do desafio com o qual você se depara. Alguns setores são mais beneficiados por esse discurso, outros setores muitas vezes são as vítimas, porque para existir um ofendido precisa existir um ofensor. E muitas vezes você pode estar do lado do ofensor ou do lado do ofendido. Muita gente quer ficar do lado do ofendido. O problema é, precisa haver também os ofensores. E essa dificuldade de encontrar quem seja o ofensor, alguém que queira cumprir com esse papel, é um exercício constante de humildade e de autoanálise também. Porque o auto-engano é, talvez, um dos maiores problemas da humanidade. Isso não só no campo da religião, no campo da política também. Nós muitas vezes aderimos a determinadas doutrinas políticas sem refletir o porquê nós fizemos isso. Simplesmente por uma questão de afetividade, por uma questão de convivência, ou por questões contingentes. Simplesmente porque naquele momento aquela determinada doutrina tinha representantes melhores, mais persuasivos, mais próximos, e isso fez com que você aderisse àquele determinado discurso. Mas na verdade você nunca se refletiu sobre aquilo direito. Aliás, a maioria das coisas que nós defendemos são produto de uma adesão irrefletida. A adesão refletida, na verdade, ela só abrange uma parcela muito pequena daquilo que nós acreditamos. E esse exercício de autocrítica, esse exercício de procurar a origem e a justificação daquilo em que nós acreditamos, não é muito praticado e é muito difícil, porque às vezes envolve também admitir que nós somos manipuláveis e menos inteligentes do que pensávamos. E essa admissão talvez seja, junto com essa descoberta dos sentimentos ruins, duas experiências muito desagradáveis, mas necessárias ao nosso desenvolvimento. Eu estou aqui pensando no meio do sono, mas se vocês se identificarem, podem comentar aí, porque eu acho que essa capacidade de autocrítica e de autoanálise são muito importantes. Como escreveu Edgar Morin nos seus diários, a nossa ética tem que ser sempre de rigidez e de criticidade para com nós mesmos, e de compreensão e escuta para com o outro. Se nós não aderimos, se nós não adotamos esses dois postulados, nós sempre vamos ter dificuldades em entender as pessoas e em praticar uma política que não seja só divisiva, mas que seja também aglutinativa e capaz de construir pontes e de projetar uma sociedade melhor. Mas é algo muito complicado de se fazer, porque as pessoas sempre são o que são. E por mais iluministas e por mais crentes no esclarecimento que nós sejamos, nós sempre vamos esbarrar na má vontade e na ignorância das pessoas, porque sempre há um resíduo de sentimentos ruins e de ignorância que se põe à nossa frente.